Apocalipse 11, de 1 a 13. Nesse tempo que nós vivemos, as pessoas estão cada vez mais engajadas, cada vez mais interessadas nas questões políticas, né? As pessoas estão mais conscientes do que acontece, acho que mais por causa das informações que a gente obtém através da internet, que antes a gente não tinha. Então a gente fica mais consciente e as pessoas em geral estão buscando mais se engajar, né? Fazer ações e procurar saber em quem votar, né? Então, nisto, a gente, vamos dizer assim, não é nós como cristãos, não é que nós não tenhamos esperança ou que achemos que porque uma pessoa é honesta ou uma pessoa é cristã, ou uma pessoa está realmente interessada em ajudar a população, que ela vai resolver os problemas do mundo. Mas, como se diz, enquanto nós estamos nesta terra, nós fazemos o possível. Porque a nossa real esperança, a gente sabe que está em Jesus. Jesus é o único que vai reinar, quando ele reinar, e vai ter um reino perfeito. Então nós vamos ter tudo aquilo que os políticos prometem, né? Saúde, segurança, paz, prosperidade e todas essas coisas. Por enquanto a gente faz o que pode, mas então a política é importante nesse sentido e nós estamos cada vez mais participando dessas coisas. Esse parágrafo que nós vamos ler de Apocalipse, ele fala das duas testemunhas. São duas personagens que elas não são políticos, né? Elas são profetas, mas que a gente vê na descrição de como acontecem as coisas ali, a gente vê como que a política vai estar envolvida nisso, né? Como que as coisas vão acontecer, é uma disputa de poderes, é a população buscando uma vida feliz, mas sem obedecer a Deus, né? Sem obedecer aos princípios. E vamos ver então, Apocalipse é sempre difícil de interpretar, mas vamos ver como a gente pode interpretar tudo isso que está acontecendo aqui, baseando-se nos próprios textos bíblicos. E algumas coisas fazendo algumas suposições, né? Se vocês quiserem desligar essa fileira, deixar desligado, não tem problema, porque aqui eu tenho luz e também ali eu vou colocar os versículos para ler. Se é que está incomodando, né? Tem essas aleluias ali, a gente chama de aleluia, esses bichinhos aí voando. Então vamos fazer a leitura primeiro de Apocalipse capítulo 11, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. E darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas testemunhas e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem.
Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Acabei lendo o versículo 14 também. Mas vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que Tu nos ajudes, que Tu nos ilumines na meditação da Tua palavra que lemos. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra para que nós possamos aprender, para que nós possamos nos preparar para as coisas que ainda vão acontecer, para entender eventos que aconteceram no passado e entender tudo o que está acontecendo em nossos dias. Que o Senhor nos abençoe e continuamos, Senhor, pedindo pela Ana Maria, que o Senhor ajuda o pastor Ismael e a Silvia, dando-lhes sabedoria e que eles possam saber o que está acontecendo lá e ajudá-la no que for necessário. Então, que o Senhor esteja conosco, abençoa também os irmãos que não estão conosco agora, mas que o Senhor possa também ajudá-los onde quer que estejam. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem notícia? Achou? Graças a Deus. Então, que bom. Então, ela está bem, né? Que bom. Bom, aqui então, sobre as 2 testemunhas, nós vemos aqui, começando ali pelo contexto, né? Como era, quando elas surgirão, né? Quando essas 2 testemunhas vão surgir, o que estará acontecendo no mundo, né? Então, aqui, a dica, né, do que está acontecendo está nesses primeiros 2 versículos aqui. Nós vamos ver em todo esse parágrafo aqui que os gentios, né, ou seja, aqueles que não são judeus, e nós podemos dizer até agora, nos nossos dias, aqueles que não são crentes, que não são cristãos, eles vão pisar a cidade santa, ou seja, eles vão controlar, eles vão dominar a cidade santa. E quando falamos de cidade santa, nós geralmente nos referimos a Jerusalém. Tanto a Jerusalém terrestre, que é uma cidade que foi santificada para Deus, quanto a Jerusalém celestial, também é chamada de cidade santa. Mas os gentios vão pisar aos pés a cidade santa,
aqui na Terra, né? A Jerusalém que está na Terra, que existe até hoje. E esses mesmos gentios, eles vão ser inimigos desses dois profetas, dessas duas testemunhas que vão estar testemunhando naqueles dias, que vão estar profetizando. Eles vão, no final, conseguir matá-los, né? Eles vão, de alguma forma, e a gente pode imaginar hoje como eles fariam isso, vamos supor que fosse nesses dias atuais, né? Imagina aí, de repente, dois líderes, né, profetas, começam a pregar e falar que o povo está errado, que está caminhando errado, e começa a incomodar todo mundo, principalmente os poderosos. Então a gente imagina como é que eles poderiam matá-los, né? Há muitas maneiras pelas quais eles poderiam fazer isso. E no final, essas duas testemunhas, esses dois profetas vão ressuscitar diante de todo mundo. Todos vão ver, eles vão ficar 3 dias e meio mortos, estirados na praça ali, eles vão fazer festas, porque eles incomodavam a todos, mas eles vão, horrorizados, ver que eles vão se levantar e vão subir para o céu. E nesse momento vai haver um grande terremoto, uma grande catástrofe, de maneira que as pessoas vão ficar aterrorizadas e as pessoas vão dar glória a Deus. Isso não significa que elas vão se converter, mas elas vão saber que Deus é Deus poderoso, que é Deus verdadeiro, assim como aconteceu quando Moisés tirou os israelitas do Egito. O faraó não se converteu, mas ele teve que dar glória a Deus. Ele teve que ver, que reconhecer, todos os egípcios tiveram que reconhecer que Deus é poderoso. Então, é isso que vai acontecer. E no contexto, a gente vê João dizendo que nesta visão que ele estava tendo, porque isso, o livro de Apocalipse todo, ele é uma visão que ela começa ali no capítulo 1, vai até o final, acontecem várias coisas, e esse parágrafo é uma das coisas que acontecem. Então ele diz, o João diz que foi dado a ele um caniço semelhante a uma vara. Hoje a gente, para medir as coisas, a gente usa uma trena, né? Pega lá 1 metro, né? Uma trena, e mede. Mas naquele tempo era mais fácil, mais prático, né? Eles mediram com uma vara. Então eles tinham uma vara, às vezes tinha 6 metros de comprimento, por aí, a vara, e com essa vara, então, eles tiravam as medidas ali, como se fosse uma régua. E foi mandado que ele se dispusesse para medir o santuário de Deus, ou seja, o templo, né? A parte de dentro ali do templo. E é interessante que ele diz que era para medir o altar e medir também os que nele adoram, medir as pessoas que estavam adorando ali naquele altar. Então, as pessoas que estavam ali adorando eram pessoas crentes, certamente, né? Pessoas que buscam a Deus. Mas não era para medir a parte exterior, porque havia um átrio exterior no templo que os gentios podiam entrar, mas eles não podiam passar daquele átrio. Ou seja, para entrar na parte interna do templo, teria que ser convertido, no caso, quando existia o templo, convertido ao judaísmo, que era a verdadeira religião. Eles poderiam ser gentios, mas tinham que ser circuncidados, tinham que cumprir a lei dos judeus para que eles pudessem entrar. Então, essa parte exterior, ele disse, não é para medir, porque aqui nessa parte exterior vai ser dado aos gentios, e eles vão pisar a cidade santa durante 42 meses, né? 42 meses. A respeito de medir as pessoas, né? Porque ele fala para medir o santuário e as pessoas que nele adoram, né? Por que será que precisava medir as pessoas? Será que era para ver se eles tinham 1,80 m de altura, né? Quanto que eles mediam assim de largura, né? Porque também tem essa medida, né? Quanto que eles pesavam, né? Não, é claro que eu acho que isso não é importante, né? A estatura da pessoa, mas quando a gente se fala de medida ou de medir pessoas, né? A gente vê, por exemplo, Jesus falando em Mateus 7,2,
Com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então é importante, Deus está medindo as pessoas enquanto elas adoram, mas é esse tipo de medida, né? A medida de como você está julgando as pessoas, porque da forma que você está julgando, você também será julgado. Em Marcos 4, 24, ele fala quase a mesma coisa, né? Dizendo, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então, vai ter um acréscimo aí, né? Pelo fato de você ter medido, talvez de forma errada, as pessoas. Em Lucas 6,38, ele fala também a respeito de medida, mas falando da generosidade que você deve ter para com as pessoas. Ele diz ali: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes, com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, esta medida, né, que você mede para você poder ajudar as pessoas, se você for bom para as pessoas, Deus também vai ser bom para você. Tem um versículo na Bíblia que diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Na verdade, existe mesmo, não é só, é um ditado popular também, mas isso realmente está na Bíblia. Está lá, se não me engano, em Provérbios. Quem dá aos pobres, ele empresta a Deus. E uma medida descabida, né, uma medida inapropriada de si mesmo, está descrita ali em 2 Coríntios 10, 12, né? Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos, comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Ou seja, se você se comparar com outras pessoas, dizendo, olha, eu sou melhor que o fulano, igual a parábola do fariseu e do publicano, vocês se lembram? O fariseu, ele orava, né, olhando para o céu, numa postura altiva, dizendo, Deus, obrigado, porque eu não sou como esse publicano aí, né, eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, eu jejuo tantas vezes por semana, né, e obrigado, né, porque eu não sou como ele. Então, Jesus falou que não voltou justificado para casa. Enquanto que o publicano, ele diz, Senhor, ser propício a mim, pecador, né? Ou seja, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Esse voltou justificado. Então, temos que medir, nós medimos realmente as pessoas. Quando nós conhecemos alguém, se nós queremos saber se nós podemos confiar nessa pessoa ou não, de certa forma nós estamos medindo essa pessoa, não é verdade? Será que eu posso confiar a essa pessoa um emprego? Será que eu posso confiar uma amizade? Será que eu posso fazer uma confidência para essa pessoa? Pedir para ela orar por mim, por exemplo? Então, nós estamos medindo. Então, temos que tomar cuidado com essas medidas para que seja uma medida justa. Então, a respeito de medir, eu achei que isso fosse interessante. E também a Bíblia diz que nós mesmos, como igreja, somos um santuário de Deus. Nós somos o próprio santuário. Então, quando se mede o santuário, espiritualmente, Deus está medindo a igreja também, né? Como que é a igreja bíblica? A igreja bíblica é um santuário de Deus. E cada um de nós é uma pedra, é um tijolo nessa construção. E a igreja de Cristo como um todo, né, falando de todas as igrejas, todos os cristãos que existem no mundo, são um edifício, né, como diz lá em Efésios 2:21, um edifício bem ajustado que cresce para santuário dedicado ao Senhor. A respeito de pisar o átrio exterior, né, de pisar, calcar aos pés a cidade santa, Jesus também falou sobre isso quando ele disse em Lucas 21, 24, ele está falando uma profecia que aconteceria no final dos tempos, e ele disse que os discípulos cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, e até
que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, Jesus também falou dessa profecia. Então, em algum momento vai acontecer isso. Uma grande perseguição aos cristãos, ou aos discípulos de Jesus, e então não são só as duas testemunhas, né, que serão perseguidas, mas também os demais cristãos, e a cidade santa será dominada, será pisada pelos gentios. Hoje, nós sabemos que, por enquanto, Jerusalém está dominada pelos judeus, pelos israelitas, embora não totalmente, né? Metade da cidade eles controlam, a outra metade eles também controlam, mas só que eles deixam lá para os gentios, para aqueles que não são judeus e nem cristãos. Mas haverá um tempo em que toda a cidade será controlada pelos gentios. Também, nesse momento, né, dessa profecia de Apocalipse, o ato exterior que vai ser pisado pelos gentios. Quer dizer que dentro, no templo interior, ainda vai haver culto ali a Deus, ainda vai ser respeitado, né? Apesar que os gentios estarão dominando, vamos dizer assim, é um governo que vai dominar a cidade, mas eles vão respeitar o templo, vão respeitar aqueles que entram no templo para adorar o Deus verdadeiro. Mas haverá, isso vai crescer tanto nessa dominação, provavelmente depois da morte das duas testemunhas, que será, como diz lá em 2 Tessalonicenses 2,4, que o anticristo, aqui ele está se falando do anticristo, ele vai chegar ao ponto de se assentar no trono de Deus, ou seja, ele vai entrar no santuário, vai profanar o santuário, vai se assentar lá como se ele fosse o próprio Deus. Então eu acredito que esta profecia de 2 Tessalonicenses 2,4 será depois da morte das duas testemunhas, que nesse parágrafo nós vamos parar na morte, mas depois acontecerão outras coisas. Então, vai chegar um ponto que até dentro do templo eles entrarão ali, né? Então vamos ver agora a profecia das duas testemunhas, o que eles vão falar, como que vai ser esse ministério deles, né? Esse ministério profético, e isso está lá nos versículos 3 a 6. Então, Deus diz que dará a essas duas testemunhas, ou fará, né, com que elas profetizem por 1.260 dias. Então, esses 1.260 dias, se você dividir por 30, quiser pegar a calculadora aí, dividir agora, dividir por 30 vai dar 42 meses, que são os 42 meses que lemos no trecho anterior, né, que fala que os gentios vão pisar a cidade santa por 42 meses. E as testemunhas, então, vão profetizar por esses mesmos 42 meses, que são 1.260 dias. Ou seja, neste período em que os gentios estão dominando a cidade, eles vão profetizar. E 1.260 dias, se você dividir por 360, também vai dar 3 anos e meio. Né? Então, 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, 1.290 dias, que diz lá em Daniel, 1.313 dias, que diz lá em Daniel. Então, todas essas referências é o mesmo período de tempo, que seria aproximadamente 3 anos e meio. Então, diz que essas são duas oliveiras, né? E fala que eles têm o poder, né, de lançar fogo da sua boca, né, para destruir os seus inimigos. Então, eles vão fazer sinais, vão fazer milagres. Eles vão poder trancar o céu para que não chova, se eles quiserem. Eles vão poder transformar água em sangue, vão poder lançar vários flagelos contra os seus inimigos. Então, durante o tempo em que eles estiverem profetizando, ninguém vai poder vencê-los. Todos vão ser contra eles, mas eles serão, esses dois profetas, serão tão poderosos que eles vão conseguir concluir plenamente lá o seu ministério, nesse período. E diz que eles têm autoridade, né, a ponto deles fazerem isso quando eles quiserem. Então, falando
de duas oliveiras, né, quando ele se refere às duas oliveiras e dois candelabros, né, ele está provavelmente se referindo à profecia de Zacarias, capítulo 4. Lá em Zacarias, capítulo 4, nos versículos 12 a 14, diz que Deus está falando ali com Zacarias, né, e mostra para ele dois candelabros de ouro, né, dois tubos lá de ouro do candelabro, e fala de duas oliveiras, né, derramando óleo, porque a oliveira, ela produz a azeitona, e da azeitona se produz o azeite, né? Então, isso era muito utilizado, hoje também é muito utilizado, né, até hoje, só que o azeite hoje é tão caro que a gente prefere usar o óleo de soja, né? E para gente, se a gente for queimar numa lamparina, quem vai queimar azeite numa lamparina, né? Só se for doido da cabeça, né? Ou se for bilionário, né? Não precisa se preocupar com dinheiro. Então, se você for queimar, acabar a energia, se quiser usar a lamparina, você vai pôr querosene, óleo de cozinha mesmo, dá para fazer, né? Óleo de soja, qualquer outro tipo de óleo que seja barato. Mas naquele tempo, o único que eles tinham, né? O que eles tinham em maior fartura, que não era tão farto assim, mas eles tinham em maior quantidade, era a oliveira. Então, nessa visão, Zacarias vê as oliveiras despejando óleo no candelabro, para que ele acendesse, né? Era a vela deles, né? Era a lâmpada deles. E, e aqui, o Zacarias, ele diz no versículo 14, né, quando Deus explica ao Zacarias essa visão, ele diz: esses são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, os ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra é o mesmo que se diz lá em Apocalipse 11, né, que nós lemos, que esses são as duas oliveiras que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. Então, é bem provável que esteja se referindo a esta profecia, embora o Zacarias também estivesse falando de Zorobabel e de Josué, que era do tempo deles, né, que era o rei, ou o governador e o sacerdote naquele tempo. Mas se referindo provavelmente a esse tempo que ainda vai acontecer. As duas testemunhas, esses dois profetas, eles têm características semelhantes aos de Elias e Moisés. Por quê? Elias, ele lançou fogo sobre os seus inimigos. Lembra dessa história? Quando ele, os soldados, né, o rei manda lá os soldados buscar o Elias estava sossegado lá em cima do monte, do morro, onde ele morava, e vão lá 50 soldados, né, com o, o líder deles lá, o centurião, sei lá como que chama, né? Aí eles falou: homem de Deus, desce, porque o rei está te chamando. Aí o Elias fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e destrua todos vocês. Todos eles morreram, né? E aí manda outra turma, né? Outro capitão com mais 50, e acontece a mesma coisa. Se eu sou servo de Deus, desça fogo do céu e destrua, morre todo mundo, né? Aí o terceiro que vai lá, ele já vai tremendo de medo, né? Ele fala: Senhor, tem misericórdia da gente, né? Não mata a gente, né? E tudo aí Deus fala: vai lá com eles, né? Aí o Elias poupa aqueles lá e vai falar com o rei, né? E também o Elias, ele no ministério dele, ele começou esse ministério com ele profetizando que ia ficar 3 anos e meio sem chover, né? E choveu em Israel. É ao mesmo tempo que eles vão profetizar lá no Apocalipse e que eles podem fazer não chover, né? Então, Elias é semelhante, né? E também ele, transformar água em sangue, né? O Moisés fez isso lá no Egito, né? Transformar a água em sangue. E também, como eles são mencionados lá na história do Monte da Transfiguração, então a gente pode querer, né, dizer, ou muitos interpretam, né, que essas duas testemunhas, esses dois profetas, poderão ser Moisés e Elias. Porque, olha bem, o Moisés, a Bíblia diz que ele morreu, né, mas ele subiu no Monte Nebo, né, antes deles atravessarem o Rio Jordão, e lá ele morreu e Deus o sepultou, e ninguém sabe até hoje onde que está o sepulcro de Moisés. Ninguém sabe, ninguém achou o corpo dele, né? O Elias, ele foi
trasladado, né? Ele foi levado por um redemoinho, uma carruagem de fogo separou de Eliseu, ele foi levado num redemoinho, né? E depois os 50 profetas do Eliseu que o sucedeu, né? Quiseram procurar o corpo de Elias, falaram, vamos procurar, talvez a gente ache o corpo, né? Não acharam o corpo de Elias também. Então pode querer dizer, né, que eles ainda estariam vivos e aí eles teriam que vir para morrer, né? Então algumas pessoas interpretam assim. E eles aparecem lá no Monte da Transfiguração, diz que eram realmente Moisés e Elias, né? Falando ali com Jesus. Então, por isso que muitos dizem que podem ser eles, né? Só que tem algumas diferenças entre essas duas testemunhas e o Moisés e o Elias. Por quê? Porque o Moisés, quando ele fazia milagres, Deus é que orientava ele, dizia, olha, levanta o bordão agora, faz isso, né? Transforma a água em sangue agora, agora você vai transformar essa vara numa cobra, agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E, pelo que a gente sabe, ele fez isso uma vez só, de transformar a água em sangue, né? E o Elias, o Tiago, por exemplo, ele fala que ele orou com instância, ele teve que orar com insistência para que não chovesse sobre a terra. Então, quando conta a história lá no Antigo Testamento, não fala isso. Só fala que ele teve que orar com insistência, ele orou 7 vezes, né? Para voltar a chover, mas não fala que ele orou dessa forma para que parasse de chover, né? Mas aqui o Tiago diz que sim, né? Que tanto para começar, tanto para parar de chover quanto para começar a chover novamente, ele teve que orar com instância, com insistência. E ele diz que ele é um exemplo de um homem justo, né? E que nós podemos fazer a mesma coisa. Diz que ele era um homem como eu e como você. E que a oração dele foi poderosa porque ele creu e ele foi insistente. Nós podemos ser assim também. Só que lá em Apocalipse, né, capítulo 11, que nós estamos vendo agora, diz que eles podem fazer isso quando eles quiserem. Então, essa é a diferença. Eles têm poder para fazer quando eles quiserem. Se eles quiserem tacar fogo, né, num no outro, se eles quiserem falar, para de chover, volta a chover, desce fogo do céu, vários flagelos, né, tudo que eles queriam fazer, transforma água em sangue, eles poderiam fazer assim que eles quisessem. Né? Então, pode ser que seja Moisés e Elias, pode ser que não, que sejam duas pessoas diferentes, mas que têm essas características aí. Alguns até dizem que pode ser o Enoque também, né? Que o Enoque também foi trasladado, né? Parece que ele não foi sepultado também. Subiu vivo ao céu. Bom, então, e com isso a respeito do ministério, né, deles, da profecia desses dois profetas, dessas duas testemunhas. Agora vamos ver a morte das duas testemunhas. Então, isso aconteceu, isso está relatado nos versículos 7 a 10, Apocalipse 11, versículos 7 a 10. Então, quando eles tiverem concluído, quando eles fizeram lá o ministério deles, então a besta que surge do abismo vai pelejar contra eles e vai matá-los. Então aí sim Deus vai permitir que eles sejam mortos e eles vão ficar expostos ali, o corpo deles morto vai ficar exposto na praça da grande cidade, e ele fala dessa cidade que espiritualmente ela se chama Sodoma e Egito. E aí ele explica, essa cidade é onde o Senhor foi crucificado. Então é claro que foi Jerusalém, ele está se referindo à cidade de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. E aí muitos povos, tribos e nações contemplam esses cadáveres e fazem festa, né? Porque eles atormentavam as pessoas. Então as pessoas dizem a verdade dói, né? Então a verdade dói, porque eles falavam a verdade e as pessoas não queriam ouvir a verdade. Pensando nisso, nós podemos imaginar que são 3 anos e meio. A gente sabe que a grande tribulação ela é separada em 2 períodos. Elas são 7 anos, tem 3 anos e meio em que as pessoas vão acreditar no anticristo, que ele vai ser um reino de paz, de prosperidade, né? E depois, na segunda metade, nos outros 3 anos e meio, é que ele vai mostrar a sua verdadeira face de cruel, de tirano e tudo isso. Né? Então, vamos imaginar nesses 3 anos e meio em que as duas testemunhas estão profetizando, que vai ser um período de grande, né,
prosperidade, paz, não vai ter guerras. Finalmente tem um líder, né, que está fazendo a nossa vontade. Nós votamos nele, não perdemos nosso voto, né? Ele está fazendo tudo aquilo. Nós estamos comendo picanha, estamos bebendo cerveja, né? Estamos festejando, temos carro, temos gasolina barata, temos tudo, né? E as pessoas vão estar felizes, né? E aqueles que não creem em Deus, para eles está tudo bem. Se eles estiverem comendo bem, se a economia estiver indo bem, né? Eles vão ficar felizes. E aí vem esses dois profetas aí querendo, né, incomodar, né? Falar, sai para lá com essa tua religião, não quero saber, nem tal. Então é mais ou menos esse cenário aí, né? E quando eles morrem, finalmente morrem, todo mundo faz festa, né? E essas festas são parecidas com a festa de Natal, em que as pessoas dão presente uns para os outros, como a festa da Páscoa, né? Que dão ovo de Páscoa, dão um coelhinho, nessas coisas, como a festa de ações de graças, né? Que lá nos Estados Unidos, principalmente, que é grande essa festa, que as pessoas dão presentes uns para os outros, e vai ser uma grande festa. É isso que então estará acontecendo, porque eles atormentavam, eles falavam a verdade, né? Aí eles falam da besta, né? A besta que surge do abismo. Quando a gente pensa, o que será isso, né? Besta. Essa palavra que foi traduzida por besta, né? Besta é um animal. Quando a gente fala assim, você é uma besta, você, fala, você é um animal, você é como se fosse uma mula, né? Um burro, né? E tal. Mas besta é qualquer animal, pode ser chamado de besta, né? Então, essa mesma palavra grega que foi traduzida por besta aqui, ela foi traduzida, por exemplo, lá em Marcos 1,13, por feras. Então, em muitos outros lugares na Bíblia, essa mesma palavra é traduzida como feras. E lá em Atos 28,4, é também a mesma palavra grega que foi traduzido por víbora, ou seja, uma serpente, que é um animal, é uma besta, né? Então, quando se fala que a besta que surge do abismo, ele está dizendo um animal que surge do abismo, né? Então, não sabemos que tipo de animal é, mas nós vemos uma descrição dessa besta em outros lugares no Apocalipse, que é aquele bicho de 7 cabeças, né? Que tem as coroas e tal, que é a serpente, o dragão, mas não sabemos se literalmente vai ser um animal assim, ou se vai ser simplesmente uma pessoa que é dominada por esse dragão, por essa, né? Que a gente sabe que esse dragão, que essa besta, ela é a representação de Satanás. E a serpente também é uma representação de Satanás. Então, aqui, quando se fala besta que surge do abismo, então a gente pode imaginar esse tipo de coisa. Inclusive, né, essa palavra besta, ela é falada, ela é associada a pessoas. Porque ali em Tito 1,12, por exemplo, quando Paulo cita aquele profeta da ilha de Creta, quando ele está falando para o Tito, que está tendo um ministério na ilha de Creta, ele cita um profeta nascido ali, né, um profeta cretense, que ele diz a respeito dos cretenses, eles são sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, eles são feras terríveis. Então, está se referindo a pessoas, né? Mas está chamando eles de bestas. É a mesma palavra que foi traduzida aqui em Tito 1,12 para feras, poderia ter dito besta, né? São bestas terríveis, são ventres preguiçosos. Então, provavelmente, eu acredito, né? Isso agora é uma coisa pessoal, cada um, né? A Bíblia não diz exatamente como é, mas eu acredito que vai ser uma pessoa, essa besta que surge do abismo, né? É uma pessoa que vai estar dominando o mundo, que vai matar as duas, vai pelejar e vai lutar, vai matar as duas testemunhas, talvez lutando como judicialmente, né, prendendo, mandando matar, mandando executar, coisas desse tipo, né? E quando fala do abismo, né, que ela surge do abismo, a referência ao abismo está também em outros lugares. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo 8, versículo 31, fala daquele endemoniado gadareno. Quando Jesus vai visitar Gadara e vem aquele endemoniado, né?
que ele está possuído por uma legião de demônios, e aí os demônios chegam, adoram, né, na pessoa do endemoniado, adora Jesus, né, e, né, se ajoelha diante dele e diz: olha, por que você veio nos atormentar fora do tempo, né? Não está no tempo ainda da gente ir lá para o abismo, né? Não nos mande para o abismo, manda lá para a manada de porcos, né? Jesus pergunta: como que é o seu nome? Eles falam: é uma legião, porque nós somos muitos. E aí Jesus diz: então vai para os porcos, né? Vão para os porcos, e os porcos se despencam lá do despenhadeiro, caem no mar e se afogam. Então eles falam: ó, não nos mande sair para o abismo. Que abismo é esse? É o abismo onde eles estavam presos, ou eles estariam presos, onde também, lá em Apocalipse, fala várias vezes, né, desse abismo, que é de onde sai o Abaddon e o Apolion, né? Fala que em um determinado momento abre as portas do abismo e sai uma fumaça e sai muitas criaturas lá desse abismo. Fala que em determinado momento vai descer um anjo do céu com a chave do abismo e uma grande corrente, ele vai prender Satanás no abismo, ele vai ficar preso lá durante 1000 anos, né? Então, o que é esse abismo? É o lugar onde moram os demônios, né? Ou onde Satanás mora e onde ele vai ficar depois preso, e depois ele vai ser só tirado dali para ser lançado no lago de fogo. Então, a besta que surge do abismo, o que seria isso? Então, pode ser uma pessoa, por exemplo, né, que surge do abismo, que veio do inferno, que veio, né, do lugar, ou seja, é uma pessoa possuída pelo diabo, uma pessoa possuída por demônios, que está, né, fazendo tudo aquilo com a força, né, demoníaca. O abismo também tem passagens controversas, né, que falam sobre ele. Por exemplo, Romanos 10:7 fala assim: quem descerá ao abismo, isso é, para levantar Cristo dentre os mortos? Então, Paulo está dizendo que Cristo desceu ao abismo, né, quando ele morreu, porque quando Jesus morreu, ele ficou 3 dias, né, morto, né, e depois ele ressuscitou. Então, nesse tempo, será que ele foi para o inferno? Será que ele foi para o abismo? Bom, quando se fala em abismo, inferno, na Bíblia, ele pode estar se referindo à sepultura, né? Ou ele pode estar se referindo ao lugar em que os mortos moram, que é praticamente a mesma coisa. Mas espiritualmente existe um lugar, né, que nós chamamos de inferno, que as pessoas que não creem em Deus, não creem em Cristo, né, elas vão para esse lugar. Bom, aí tem uma passagem também que é bem polêmica, que é em 1 Pedro 3, 18 a 20, quando fala que Jesus, ele, em espírito, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Será que quer dizer que Jesus foi lá no inferno pregar para as pessoas que estavam lá, né? Mas aí ele completa dizendo que eram aqueles que estavam no tempo da arca de Noé, que eram rebeldes e tal. Bom, se eles morreram e foram para o inferno, ficaram lá e Jesus poderia ter ido lá e falado com eles. Porque lembra daquela história do Abraão e do Abraão não, do rico e do Lázaro, né? Naquela história o Abraão se comunica com o Lázaro que está no lugar de tormento, enquanto com o rico, né, que está no lugar de tormento, enquanto o Lázaro está no seio de Abraão, e eles podem se comunicar, mas um não pode alcançar o outro. Então, deixo essa polêmica aí, essa pulga atrás da orelha, né, para vocês tirarem as suas conclusões, né? Porque isso os teólogos brigam sobre isso, né? Nenhum venceu ainda essa batalha para saber se realmente Cristo foi ou não. Poderia ter ido? Poderia, né? Se ele quiser, ele pode. Se o Abraão podia conversar com eles, né? Naquela história, então por que Jesus não poderia? Bom, então abismo, lugar dos demônios, lugar do diabo, e dali o poder dele, né, vai estar com aquele que vai matar as testemunhas. Quando ele chama a cidade, essa grande cidade onde as testemunhas são mortas, né, que espiritualmente elas se chamam Sodoma e Egito, né, ele está se referindo à cidade, a grande cidade de Sodoma, junto com Gomorra, né, que é símbolo de uma cidade perversa, uma cidade onde não se importam com as coisas de Deus, não tem nenhuma moral, né, nada, são totalmente libertinos, né,
quanto a crimes sexuais e assassínios e tudo isso. Então, provavelmente, é assim que, pelo menos no sentido moral, as pessoas vão estar vivendo. Nós temos uma realidade interessante hoje na Europa. A Europa é o berço do cristianismo. Nós falamos, né, que quando Paulo começou a pregar e que o evangelho se expandiu, ele começou ali em Éfeso, né, que é parte da Europa, né, na Antioquia, que na verdade não é Europa, é a Ásia, né, mas aí indo para a Europa, ele passou a Turquia, atravessou ali aquele estreito, né, da Turquia, porque a Turquia ela tem uma parte na Ásia e uma parte na Europa, né? Quando ele está em Éfeso, já está na parte da Europa. Então ali é que foi crescendo, né, e que a igreja foi se expandindo. E os europeus é que começaram a evangelizar o mundo, né? A Inglaterra, a França, a Suíça, né? Esses países é que mandaram, a Alemanha, foram mandando missionários por todo o mundo. Então, a gente diz que lá é o berço do cristianismo. Mas, se você vai hoje lá na Europa para evangelizar, e nós temos experiências, tem um amigo nosso que foi para Portugal para evangelizar, né, para fazer um ministério ali evangelístico, e ele voltou de lá decepcionado, porque ele viu que pessoas não querem saber do evangelho. Porque a Europa, ela prosperou, e eu acredito que prosperou por causa do cristianismo, e né, ficou muito rica, e as pessoas vivem muito bem lá, mas só que as pessoas foram se esquecendo de Deus. Né? Então, quanto mais prósperas as pessoas ficam, a tendência é que elas vão se afastando de Deus. Não que isso vai acontecer necessariamente, mas é a tendência. Pessoas buscam a Deus enquanto é, estão em dificuldade, mas depois que está tudo bem, muitos abandonam a Deus. E a Europa, então, é um exemplo disso. Né? Infelizmente, né, muitas igrejas fechando, eles vendem os templos que depois se transformam em boates, em teatros, né, e coisas assim. E o Brasil também, a gente pode dizer que está caminhando para o mesmo lugar, infelizmente. Né? Estados Unidos, né, a parte daqui da América também. Então, ele está querendo dizer que a cidade de Jerusalém, naquele tempo, vai ser como Sodoma. E como o Egito, porque o Egito, ele representa as coisas do mundo, as coisas boas do mundo. Né? Lembra que quando os israelitas saíram do Egito, e eles encontravam dificuldade para encontrar água, dificuldade para encontrar comida, e viviam do maná, né, que era uma espécie de ração humana, né, que descia. Tem gente que toma ração humana hoje, né, aqueles suplementos lá para emagrecer, né, em vez de comer arroz e feijão, eles falam ração humana, né. Então era como ração humana que eles comiam no deserto. E eles se enjoaram, ficaram, né, estavam bem alimentados, era o suficiente, que era o maná, né, que descia. Mas Deus mandava também codornizes para eles comerem carne, né? Mas eles passavam por muita dificuldade e aí eles queriam voltar para o Egito, né? Falavam, não, vamos voltar para o Egito, porque lá a gente era escravo, mas pelo menos a gente comia alho, cebola e, né? Eles falam lá as coisas que eles comiam lá, especiarias, né? Como a gente falava assim, lá tinha batata, tinha peixe, tinha tudo, né? Tinha fartura de comida. Então, é melhor voltar e ser escravo. Então, o Egito é nesse sentido, as pessoas que querem viver no mundo em vez de buscar a Deus, porque enfrentam dificuldades. E lá em Deuteronômio 17, 16, quando Deus dá ordem a respeito dos reis que eles teriam, ele diz, não é para voltar para o Egito, para comprar cavalos e coisas. Então, o Egito representava tanto a cultura quanto a riqueza, né? E Salomão desobedeceu essa ordem, né? Ele começou a trazer coisas do Egito, cavalos e todas as riquezas do Egito que ele tinha, para vender para os sidônios, né, que eram lá mais ao norte, que hoje é a Líbano, né, e dali eles iam vender para países da Europa. Então, ele aproveitava esse comércio aí, né? Então, o Egito representa isso. E lá em Atos 7,39, no discurso de Estevão, né, ele fala que no coração eles voltaram para o Egito. Então, quando fala que a cidade de Jerusalém espiritualmente é chamada
Sodoma e Egito é por causa disso, né? Então, finalmente, vamos ver aí a ressurreição das duas testemunhas. Como é a ressurreição? Está no versículos 11 a 13, Apocalipse 11, 11 a 13. Então, diz que depois de 3 anos e meio, aliás, depois de 3 dias e meio, que eles ficaram mortos ali, um Espírito de Deus, um Espírito de vida, ele entra neles e eles ressuscitam, se erguem, e não só eles ouvem, os profetas, as duas testemunhas, mas também as outras pessoas provavelmente ouvem, né? Uma voz do céu dizendo: subi para aqui. E aí todos ficam com muito medo, né? Porque ouviram essa voz, porque eles ressuscitaram, né? E ao mesmo tempo acontece um grande terremoto. E 10%, né, da cidade é destruída por esse grande terremoto e 7.000 pessoas morrem nesse terremoto. Então vai ser uma grande catástrofe, né? Qual terremoto que já morreu 7.000 pessoas, né? No passado teve bastante, né? Mas hoje em dia é mais difícil, né? Morrer tanta gente. Teve o tsunami, né? Na Indonésia, né? Que morreu muito mais, centenas de milhares de pessoas, né? Mas os terremotos hoje em dia, as cidades estão mais ou menos preparadas, mas nessa aí vai morrer muita gente, 7.000 pessoas, né? Muita gente, vai ser uma grande catástrofe, é o que vai acontecer lá. Então, as testemunhas vão fazer o seu ministério, elas vão pregar a palavra de Deus, elas vão falar a verdade, no momento em que o mundo está provavelmente num momento de paz e prosperidade, que não querem ouvir, eles são como Sodoma e como o Egito, né, que eles não querem saber de Deus, só querem saber de festejar e de, né, viver a vida boa que tem na terra. É claro que a gente está falando da maioria da população. Sempre vai haver, né, aqueles que vão crer em Deus e vão conhecer essas profecias. Se acontecesse, por exemplo, na nossa época, de que lado você estaria, né? Você estaria entre aqueles que estariam, vamos aproveitar a vida, não vamos mais para a igreja não, não precisa, a gente já está bem, né? Não precisa de oração mais, a gente não tem mais, né? Precisa de ficar doente, vai no médico, toma um comprimido, né? E vamos viver a vida, né? Por que a gente vem domingo à noite na igreja? Vamos na balada, né? Vamos nos eventos, vamos festejar, né? E aí a gente fecha a igreja, ou transforma numa boate, né? E tudo isso. Será que a gente vai ser assim? Será que a gente seria assim? Ou será que a gente estaria fielmente nos reunindo aqui toda quarta-feira, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, com pouquíssimas pessoas, né? E as outras passando lá e dando risada e não se importando, né? Que a gente se reúne aqui e a gente tentando evangelizar e as pessoas não acreditando. Será que a gente estaria fazendo a mesma coisa? O que vocês acham? Eu acho que sim, né? Se nós somos sinceros, se somos cristãos verdadeiros, né? Se realmente cremos em Cristo, estaremos vivendo. Então, certamente vai haver pessoas assim lá também, mas serão a minoria. E eles vão olhar tudo isso, vão ver o que está acontecendo e vão ver que a profecia realmente está se cumprindo. Então, serão tempos remotos, não sabemos quando vai ser, né? Não sabemos se estaremos aqui na Terra ou não, porque muitos acreditam que a gente vai ser arrebatado logo no começo da tribulação, outros acreditam que vai ser no meio da tribulação, outros acreditam que vai ser no final da tribulação, então a gente não tem certeza, mas nossa maior esperança é que seja no começo. Então é isso, irmãos. Esse é o ministério das duas testemunhas que tentamos entender. Então é bom a gente conhecer essas profecias, porque enquanto Jesus não vem, a gente vai fazer o que pode, né? A gente vai votar naquele que a gente acha que vai proporcionar às pessoas, né? Uma vida melhor, que vai ser fiel aos princípios, né? Bíblicos, que a gente procura fazer isso, né? Mas a gente sabe que vai haver sempre uma luta feroz. Mesmo que a gente consiga, né, colocar no poder pessoas boas, pessoas que realmente estão bem intencionadas, a gente sabe que vai haver uma grande luta, como houve com essas duas testemunhas, esses dois profetas, né? E no final a gente sabe que eles vão vencer, né? Mas vai ser por pouco tempo, porque como os profetas ficaram só 3 dias mortos, já ressuscitaram, né? E todo mundo viu. Assim também vai acontecer com todos nós que amamos a Deus, que buscamos a Deus.
Então, sejamos firmes, fiquemos atentos a tudo que está acontecendo no mundo, não fiquemos iludidos, né, achando que alguém vai resolver essas coisas, porque só Deus, só Jesus, né? Mas não percamos a nossa fé. Saibamos que tudo que está acontecendo e tudo que virá a acontecer, Deus, como a gente costuma dizer, Deus está no controle. Amém? Obrigado, Deus abençoe a todos. Vamos terminar com uma oração.